Boa noite, povo de Deus, a paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite de domingo. E eu tenho certeza que vai ser noite de bênção para sua casa, para sua família e noite de fortalecimento espiritual, já que nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Convido você para ficar junto comigo até o final da sala de oração dessa noite de domingo. Eu tenho certeza que quando eu terminar, você vai sair levando a bênção para essa semana que está começando. Amém? Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está comigo através do YouTube. Nós vamos fazer a oração agora pela família. Se você tem aí peça de roupa que representa o seu familiar, o seu ente querido, coloca aí próximo para a oração. Ou então a fotografia do filho, da filha, daquele familiar que está precisando de libertação, está precisando do poder de Deus, da bênção de Deus. A primeira parte, eu vou orar forte pela tua casa, para que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Depois nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos participar da Santa Ceia. Se você não preparou aí, prepara rapidamente aí na tua casa um pouquinho de suco de uva e também um pedacinho de pão, os dois elementos que compõem a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus agora, vamos entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa, aonde você está, o seu santuário, o seu lugar de comunhão com Deus, o seu lugar de oração no nome do Senhor Jesus. Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos entrar em oração, porque é com Deus, é na presença de Deus que nós vencemos as lutas. É na presença de Deus que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, em o nome do teu Filho amado, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nesse momento, meu Deus, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé, com toda a certeza, com toda a confiança do nosso coração na Tua Palavra. A Tua Palavra que diz, Senhor, que tudo o que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão comigo aqui na sala de oração. Essa pessoa, meu Pai, que nessa noite de domingo, meu Deus, ela abre mão do seu descanso, dos seus afazeres, e ela vem orar comigo, meu Pai. Ela vem buscar a Tua face, a Tua presença, porque ela crê no Senhor, porque ela crê no Teu poder, na Tua palavra, meu Pai, e porque ela precisa do Teu socorro, da Tua ajuda, da Tua mão forte e poderosa. Oh, meu Deus, eu peço em nome de Jesus que a mão do Senhor, que o poder do Senhor, meu Pai, comece a tocar na vida de cada pessoa que está orando comigo, Senhor. Toca na vida dessa mulher, desse homem, dos jovens, das crianças. Meu Deus, entra agora com o Teu poder, Espírito Santo, do alto da cabeça até os pés. Toca, meu Deus, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos, meu Pai. E se tem uma dor, meu Deus, se tem uma doença, se tem uma enfermidade, meu Deus, vai arrancando agora todo o mal, vai curando esta pessoa, vai tirando, meu Deus,
essa dor do corpo, vai tirando essa doença, essa enfermidade, pois a tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, meu Pai, o Senhor foi o nosso substituto. Lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, para que hoje, meu Pai, essa pessoa não tenha que sofrer, para que hoje essa pessoa tenha saúde, meu Pai. Por isso eu não aceito, meu Deus, eu não aceito essa dor no corpo desta pessoa, eu não aceito essa doença, essa enfermidade, pela minha fé, meu Pai. E no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno doença, dor, enfermidade, saia do corpo desta pessoa. Saia agora no nome de Jesus. Meu Pai, toca no emocional desta pessoa, Senhor. Toca, meu Deus, nos pensamentos, toca no coração, meu Pai. Esta pessoa que tem sido atacada no seu emocional, bombardeada, Senhor, pela tristeza, pela angústia, pela amargura, pelo desespero, pela ansiedade, pelo pânico, meu Deus, pelos pensamentos suicidas, pelos pensamentos negativos. Meu Pai, que o poder do Senhor entre agora nos pensamentos, no emocional desta pessoa, e toda a força do mal, toda a força das trevas, todo espírito imundo de depressão, de opressão, de aflição, de sofrimento, eu te repreendo do corpo desta pessoa, eu te repreendo do emocional dela, dos pensamentos dela, e te mando agora, espírito imundo, e te mando agora, força maligna, bata em retirada, saia do corpo desta pessoa, saia da vida dela agora, saia todo o mal em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu oro pela família, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que agora apresenta, meu Senhor, a fotografia do familiar, a peça de roupa, a garrafa com água, aquilo que representa a sua casa, aquilo que representa a sua família. Meu Pai, o Senhor é Deus onipotente, o Senhor pode tudo, meu Pai, mas o Senhor também é Deus onipresente. O Senhor está aqui conosco e em todos os lados, em todos os lugares. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, começa, meu Pai, a visitar cada familiar do teu povo, começa a visitar, meu Deus, o filho, a filha, o marido, a esposa. Meu Deus, entra com teu poder agora nesse lar, entra com teu poder nessa família, e o mal, meu Deus, o mal que tem se levantado, o espírito, meu Pai, da confusão, o espírito da perturbação, o espírito do vício, meu Pai, o vício da bebida alcoólica, o vício do cigarro, o vício da droga, do jogo, da pornografia. Meu Deus, eu me levanto agora contra todo o mal, meu Deus, no lar desta pessoa, na casa desta pessoa, nos familiares dela, e ordeno, comece a sair agora todo o mal. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu peço ao Senhor, entra, meu Pai, com teu poder agora nesse lar, entra agora com teu poder, meu Pai, nessa família, entra com teu poder agora, meu Pai, na vida dessa filha, na vida desse filho, meu Pai, entra nesse lar agora, e toda a força do inimigo, toda a força das trevas, todo espírito maligno vai sendo arrancado agora pela raiz, vai batendo em retirada, vai saindo agora desse lar, vai saindo dessa família agora, toda bruxaria, toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, todo espírito do mal, toda força das trevas, meu Pai, que tem atacado esse lar, que tem atacado essa família, eu te amarro agora, eu te acorrento agora, eu te repreendo agora, bate em retirada, levando toda a perturbação, toda a confusão, todo o vício, toda a aflição, todo o desespero para o inferno agora, todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia.
Saia! Saia! Em nome do Senhor Jesus. E não volte mais, meu Deus e meu Pai. Que a tua presença, meu Deus, que a luz do Espírito Santo entre agora, meu Deus, nesse lar. Que o teu poder, meu Pai, entre agora na vida desse familiar, meu Deus, e cura de todas as doenças, de todas as enfermidades, meu Pai. Que o teu poder, meu Deus, entre agora para libertar de todo mal, meu Deus, e para abençoar, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, e consagra, meu Pai, cada fotografia, cada peça de roupa, meu Deus. Que esta pessoa representada, Pai, nessa foto, ela seja abençoada agora. Ela seja tocada pelo teu poder, meu Deus. Que essa pessoa representada, meu Pai, nessa peça de roupa, ela seja liberta, ela seja livre de todos os males. Eu abençoo, meu Deus, eu abençoo a família do teu povo, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua casa no nome do Senhor Jesus. Se você crê, recebe a bênção de Deus para a tua casa. Se você crê, recebe agora a bênção de Deus para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, vem a tua presença no nosso coração. Vem, meu Deus, com o teu Espírito sobre a nossa vida nessa noite, Pai. Nós viemos aqui, meu Senhor, para te adorar. Nós viemos aqui para te buscar, Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, porque nós precisamos de fortalecimento espiritual. Por isso nós nos rendemos ao Senhor. Por isso nós nos entregamos ao Senhor. O Senhor disse, Pai, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor. Entra no nosso coração. Entra na nossa vida. Nós nos rendemos ao Senhor. Aí na tua casa, faz a tua oração e peça para o Espírito Santo entrar no teu coração. Faz a tua oração e fala: Espírito Santo, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua força, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada, meu Pai. Sem o Senhor eu não posso nada. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu farol, é o meu porto seguro. É a razão do meu viver. Vem para o meu coração. Vem, Espírito Santo. Vem com a tua presença sobre o teu povo, meu Pai. Vem com o teu Espírito sobre o teu povo, meu Deus, nessa noite. Derrama, meu Deus, a tua presença. Derrama, meu Pai, do teu Espírito no nosso coração. Vem nos encher, Senhor. Vem nos renovar. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. enche a minha vida.
Enche-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, enche o meu ser. Aí na tua louve a Deus agora. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, enche-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, o meu coração, eu quero derramar diante do teu altar, diante do seu altar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vem com a tua presença, vem com o teu Espírito sobre o teu povo, meu Deus. Sobre essa pessoa que te busca agora, essa pessoa, meu Pai, que está em casa agora, orando, buscando esse fortalecimento, meu Pai, porque ela precisa do Senhor. Enche a minha vida, enche-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Se você puder, adore a Deus agora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aonde você estiver, adore a Deus. Meu coração eu quero derramar diante do meu altar, diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração, eu quero derramar diante do seu altar. Vamos com mais fé. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. O meu coração, eu quero derramar diante do seu altar. Louvado seja o teu nome, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração, eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Altar.
diante do teu altar, diante e do teu. altar. Se você puder ir na tua casa, levante as tuas mãos para Deus, em forma de rendição a Ele. Levante as suas mãos e ore assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Pai, vem falar no meu coração nessa noite. Eu preciso da tua palavra. Pai, me fortalece com a tua presença. Eu preciso do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a exaltação. Meu Pai, recebe o louvor do teu povo, recebe a adoração do teu povo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Você que está comigo aqui na videoconferência. Estou vendo bastante gente aqui na vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Você também que está comigo através do YouTube. Ainda que eu não consiga ver você, mas eu já vejo aqui muitas mensagens aqui, muitos pedidos de oração. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não preparou aí os elementos da Santa Ceia, prepara aí, gente. Um pouquinho de suco de uva. Prepara um pouquinho de suco de uva. E prepara também um pedacinho de pão. Os dois elementos da Santa Ceia. Porque daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas agora, nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Esse culto de domingo, nós estamos dedicando a parte desse culto. A primeira parte é a oração da família. E a segunda parte é de fortalecimento espiritual. Porque, gente, você só vai conseguir vencer as suas lutas com Deus se você buscar se fortalecer com a presença dele. Não adianta. Tem muita gente que ela está querendo vencer as lutas, mas ela não procura ou ela não busca se fortalecer. O apóstolo Paulo disse assim: a nossa batalha, a nossa luta, a minha luta e a sua luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa batalha é espiritual. A sua batalha, escuta o que eu vou falar para você. A sua batalha, a minha batalha, ela é espiritual. E a batalha espiritual, para você vencer, você precisa se fortalecer com a presença de quem? De Deus. Você não vai vencer uma batalha espiritual com a força do seu braço. Você não vai vencer uma batalha espiritual com os seus conhecimentos ou com a sua experiência. Não. Se você quer vencer a sua batalha espiritual, você precisa se fortalecer com a presença de Deus. E como você se fortalece com a presença de Deus? Oração, oração, oração de súplica e oração de agradecimento, ações de graça, jejum
e a meditação na palavra de Deus. Amém? Então, esse culto de domingo, ele tem por objetivo você ser fortalecida com a palavra de Deus. Você ser fortalecido com o Espírito Santo. Porque se você estiver fortalecida, se você estiver fortalecido, isso não significa dizer que você não vai ter problema. Significa dizer que você vai ter a condição que você precisa para vencer essa batalha. Amém? Glória a Deus. Eu vou compartilhar com você aqui a tela do estudo bíblico. Depois, se você quiser esse estudo, quando eu terminar o culto de hoje, é só você ir lá no WhatsApp e me pedir, bispo, manda para mim o estudo de hoje, domingo. Eu vou mandar o estudo para que você tenha aí na tua casa, para que você, com mais calma, com mais tempo, você possa meditar na palavra de Deus. Amém? Deixa eu compartilhar aqui a tela com você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia aí com você, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, já abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e versículo 46. Quem tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar com você. Nós vamos ler aqui o texto sagrado e depois nós vamos para o estudo da palavra de Deus dessa noite. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. O texto sagrado diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu o Senhor Jesus. Amém? Essa passagem bíblica de Bartimeu, ela tem 5 lições, 5 ensinamentos que nós temos que aplicar na nossa vida para que a nossa fé ela traga o resultado que nós queremos. Amém? A primeira lição, o primeiro ensinamento dessa passagem de Bartimeu é a perseverança. Vamos ler aqui o estudo. As 5 lições do cego Bartimeu incluem persistir na busca por Jesus, mesmo diante das adversidades. Não se importar com a opinião alheia ou oposição. Ter clareza no que se pede.
sabendo quem é Jesus e o que ele pode fazer, agarrar as oportunidades, não ter medo de agir e lançar fora o que impede o avanço e a cura. Amém? Vamos falar aqui da perseverança. Persista na busca do Senhor Jesus, ou seja, perseverança é a maior expressão da fé. Não tem fé sem perseverança. Não tem perseverança sem fé. Aquela pessoa que quer o agir de Deus na vida dela, seja em que área for, ela precisa ser perseverante. O que é ser perseverante? É a pessoa não desistir. É a pessoa insistir naquilo que ela está buscando através da fé. E infelizmente, a grande maioria das pessoas, escuta o que eu vou te falar, a grande maioria das pessoas, por falta de confiança na palavra, elas não são perseverantes. Ela até começa a lutar por um propósito. Ela começa a lutar por um objetivo. Por exemplo, ela começa a lutar pela cura de uma enfermidade. Ela começa a lutar pela libertação de um familiar, pela restauração da sua casa. Ela começa a lutar pela vida financeira, ela quer prosperar. E ela começa até com muita fé, com muita força. Só que, como eu falei no começo, antes da mensagem, a nossa batalha espiritual, por trás dessa luta que você está passando, por trás dessa batalha que você está enfrentando, tem demônios, tem espíritos de enfermidade, tem espíritos de escassez que não quer que você prospere, tem espíritos de destruição familiar. Você acha que a hora que você começar a lutar para vencer esses problemas ou esse problema, você acha que o mal vai ficar parado olhando você lutar e ele não vai reagir? Ele vai reagir. Ele vai se levantar. Ele vai tentar dificultar. Ele vai tentar botar dúvida. Ele vai tentar trazer medo. Ele vai criar um monte de situação para você desistir. Se você tem a certeza da palavra de Deus, se você tem a certeza que aquilo que Deus prometeu é verdade, que a palavra de Deus é fiel, que a palavra de Deus é poderosa, você vai perseverar. Mas se você não tem certeza da palavra, se você é como a maioria que está tentando a sorte com Deus, vamos ver se acontece. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu resolvo esse problema. Você não tem certeza da palavra. Você está tentando, mas você não tem certeza. Então, quando vem a luta, quando o mal se levanta, quando a situação não sai como você está esperando logo no começo, aí você, Deus não está me ouvindo. Deus não está comigo. O meu problema não tem jeito. Não, o problema não é Deus. O problema não é o seu problema. O problema é que você não tem a certeza da palavra. Porque quem tem a certeza da palavra de Deus é perseverante. Bartimeu perseverou. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continua andando.
Não teve resposta. Mas Bartimeu não parou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuou. E além de Jesus não dar atenção, as pessoas começaram a criticar Bartimeu, está incomodando o mestre. Fica quieto, fica em silêncio. A Bíblia diz que ele clamava mais alto ainda. Ou seja, se eu quero a minha vitória com Deus, se você quer a sua vitória com Deus, você precisa ser perseverante. Por isso a importância de você dar ouvidos à palavra. Porque é o Espírito Santo que vai fortalecer a tua fé e você vai ter essa perseverança dentro de você. Você está entendendo, sim ou não? Então, a primeira lição desse ensinamento, eu preciso ser perseverante. Bartimeu não desistiu ao ouvir que Jesus passava, mesmo quando as pessoas tentavam silenciá-lo. A perseverança na busca por Jesus é recompensada, especialmente nos momentos de adversidade. Abre a tua Bíblia aí em Hebreus 10, 36. Vamos ver o que diz Hebreus sobre perseverança. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 30 e... Vamos ler a partir do 35. Hebreus 10, 35. Deixa eu compartilhar aqui a palavra com você, depois a gente volta para o estudo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre não desistir. Versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa fé. Meu Deus do céu. Quanta gente tem abandonado a fé. Quanta gente tem parado no meio do caminho. Todas as vezes que você parar no meio do caminho, você vai começar do zero. Todas as vezes que você parar no meio do caminho, você vai ter que começar tudo de novo. Por isso o Espírito Santo está dizendo nessa noite: não abandoneis, portanto, a vossa fé. Ela tem grande galardão. Galardão é o prêmio. Tudo que você quer para a tua vida vai vir da sua fé. Tudo que você quer de bom para a sua vida vai vir da sua fé. Então não abandone a sua confiança. Com efeito, versículo 36, tendes necessidade de quê? Perseverança. Com efeito, tendes necessidade de quê, igreja? Perseverança. A perseverança é uma necessidade. Eu estava falando para o povo hoje de manhã aqui em Campinas que luxo a gente consegue deixar para depois. Mas necessidade você não deixa para depois. Por exemplo, você se alimentar todos os dias é luxo ou é necessidade? É necessidade. Se você não se alimentar todos os dias, você vai ter problema de saúde. Hã? Você vai ter problema de saúde. Necessidade não dá para deixar para depois. Então aqui o texto está dizendo que perseverança é uma necessidade. Se eu não persevero, não vai ter resposta. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se você perseverar, escuta o que eu vou falar para você. Olha para mim aqui. Olha para mim, por favor. Se você perseverar, buscando a esse Deus de todo o coração, vai chegar a tua vitória. Se você perseverar, buscando a esse Deus de todo o coração, Ele vai honrar a sua fé. Mas você precisa perseverar. Todas as vezes que você desiste, você tem que começar do zero. Tem gente que nunca termina nada na vida, porque ela não é perseverante. Tudo que ela começa, para no meio do caminho. E às vezes a pessoa traz isso também para a vida espiritual. Então,
O primeiro ensinamento, gente, eu preciso ser o quê? Perseverante. Eu preciso ser o quê, igreja? Perseverante. Vamos para o segundo ensinamento. Não se importe com a opinião alheia. Às vezes a pessoa, ela está muito preocupada com aquilo que os outros vão pensar. Ah, o que o fulano vai dizer? Ah, o que o fulano vai pensar? O que o fulano vai falar? Gente, você tem que se preocupar com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Eu não estou preocupado com o que o fulano pensa, até porque eu não consigo controlar o que o fulano pensa. Então, eu vou me preocupar para quê? Eu tenho que me preocupar, sim. O que Deus pensa de mim? Eu estou agradando a Deus? Eu estou fazendo a vontade dele? O Salmo 37, Davi vai dizer assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Bartimeu não ficou preocupado com o que os outros estavam falando. O pessoal estava dizendo assim: Bartimeu, fica quieto, não incomoda o mestre, cala tua boca aí, rapaz, está gritando por quê? A Bíblia diz que ele gritava mais alto. Eu não tenho que ficar preocupado com o que os outros estão pensando a meu respeito. Eu tenho que me preocupar em agradar a quem? A Deus. A multidão repreendeu, mas Bartimeu não se importou com o que os outros pensavam. É importante não dar ouvidos às críticas e focar no que é necessário para alcançar a meta. Ou seja, eu tenho que me preocupar em agradar a Deus, eu tenho que me preocupar em agradar a Deus, e eu tenho que me preocupar em dar ouvidos ao que Deus está falando comigo. Não o que o fulano está falando. Eu tenho que me preocupar em agradar a Deus. Você tem que se preocupar em agradar a Deus e se preocupar naquilo que Deus está falando com você. Poxa, Deus está me falando isso. Então eu vou dar ouvidos à voz de Deus. Se Bartimeu ficasse preocupado em agradar os outros, ele não seria abençoado. Porque na hora quando começaram a criticá-lo, na hora quando começaram a reprochá-lo, a reprová-lo, ele ia falar: poxa, eu vou ficar quieto que o pessoal está falando. Poxa, estão falando isso, estão falando aquilo. Como ele não estava preocupado, aí que ele gritava o quê? Mais alto. Aí tem a referência aí de Atos 5:29, depois você leia, quando Pedro diz assim: o mais importante é agradar a quem? Agradar a Deus. O terceiro ensinamento aqui: peça com clareza e fé. Jesus perguntou para Bartimeu: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E ele foi bem claro: Senhor, eu quero ser curado, eu quero tornar a ver. Bartimeu sabia que Jesus, quem era Jesus, e clamou: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ter fé é reconhecer a capacidade de Jesus. Ter fé é reconhecer a capacidade de Jesus, é fundamental para o milagre acontecer. Abre a tua Bíblia em Tiago 4:3, quando fala que a gente tem que saber pedir, pedir com sabedoria. Abre a tua Bíblia, Tiago, Epístola de Tiago, se você tiver facilidade, logicamente, capítulo 4, versículo 3. Está logo mais adiante de Hebreus. Tiago 4:3. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu compartilhar com você. Nós já vamos participar da Santa Ceia. Olha o que diz o texto: pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal, para esbanjardes em vossos poderes. Tudo aquilo que Deus faz é para que Ele seja glorificado. Isso que você está pedindo a Deus, isso que você tem pedido a Deus, quando chegar na tua vida, vai glorificar a Deus?
ou é somente para satisfazer um desejo teu? Porque se é somente para satisfazer um desejo teu, não vai ter resposta. Mas se essa resposta chegando, e quando ela chegar, vai glorificar a Deus. E quando eu falo glorificar a Deus, não é quando você receber a bênção, glória a Deus, recebi a bênção, não. É aquela bênção que você recebeu, de alguma maneira, impactar as pessoas que estão do teu lado, a ponto delas verem que o Senhor é Deus. A ponto delas quererem também buscar a Deus. Eu falei na sexta-feira sobre Daniel. Daniel, por causa da sua fidelidade, ele foi lançado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Quando o rei, no outro dia, foi ter com Daniel e não tinha acontecido nada, o rei mudou o decreto e disse assim: olha, a partir de hoje, quem não se curvar ao Deus de Daniel, vai para a cova dos leões. Ou seja, aquela resposta de Deus na vida de Daniel impactou muita gente, que a partir dali, quando olhou para a vida de Daniel, disse assim: puxa vida, o Deus de Daniel é Deus, eu quero esse Deus também. Ou seja, naquele acontecimento na vida de Daniel, Deus foi glorificado. O que Deus faz é para que ele seja glorificado. O que eu estou pedindo, o que você está pedindo, quando chegar na tua vida, Deus vai ser glorificado, então persevera que ele vai te entregar essa vitória. O que você está pedindo, o que você está buscando, é só para o teu prazer, não vai glorificar a Deus, esse é o pedido que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Jesus perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. E Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. Então, o seu pedido tem que ser para glorificar quem? Glorificar a Deus. O terceiro ensinamento dessa palavra: haja com fé. Haja com fé. E aproveite as oportunidades. Não basta ter informação, é preciso agir. Às vezes a pessoa, ela tá cheia de conhecimento bíblico, ela conhece a Bíblia de capa a capa, mas ela não age a fé. Não adianta de nada. Não basta ter informação, é preciso ter atitude de quê? De fé. Lá em Tiago vai dizer assim: a fé sem obras, ou seja, sem atitude, é o quê? É morta. Fé morta serve para quê? Para nada. Então a sua fé, minha irmã, meu irmão, não pode ser uma fé morta. A sua fé tem que ser fé de atitude. Amém? A sua fé tem que ser fé de quê? Atitude. Não basta ter informação, é preciso agir. Bartimeu aproveitou a oportunidade única que teve para ser curado. Ele agiu proativamente. O que significa agir proativamente? É você não esperar nada externo acontecer para você tomar atitude de fé. Deus colocou certeza no teu coração, Deus colocou uma fé no teu coração, vai para cima. Às vezes a pessoa espera alguma coisa acontecer para ela tomar atitude. Não. Bartimeu, quando ele soube que Jesus estava passando, ele já começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu ali a oportunidade do milagre. Gente, você vai orar, você vai pedir assim, por exemplo, para Deus: Deus, me dá coragem. Deus vai te dar a oportunidade de ser corajoso. Deus, me dá paciência. Ele vai te dar a oportunidade para você exercer a paciência. Ou seja, Deus trabalha colocando diante de mim oportunidade. Agora, veio a oportunidade, eu tenho que agarrar. Eu estava brincando hoje com o povo falando aqui,
que tem um ditado que diz que a oportunidade só tem cabelo aqui na frente. Ela tem só um pouco de cabelo aqui na frente. Atrás ela é careca, não tem nada. O que significa isso? Chegou a oportunidade para você, agarra. Porque depois que passar já era. Não tem como se agarrar mais. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele disse assim: opa, é a minha oportunidade do meu milagre. Eu não vou deixar passar, não. Eu vou agarrar com toda a minha força. Quantas vezes Deus coloca diante da pessoa a oportunidade e ela fica com medo. Ela fica com medo. É que nem na parábola dos talentos, né? A Bíblia diz que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. Ou seja, todos tiveram a oportunidade, cada um conforme a sua capacidade. Aquele que recebeu 5 talentos, ele viu a oportunidade e ele foi com tudo. E ele multiplicou o talento. E quando o Senhor veio para tomar contas, ele disse assim: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu trabalhei e tem aqui outros 5. E o Senhor disse assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aí o que tinha recebido 2, a mesma coisa: Senhor, o Senhor me deu 2, eu fui para cima. Minha oportunidade. E está aqui outros 2. Servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Aí chegou aquele que tinha recebido 1. E disse assim: Senhor, eu fiquei com medo. Fiquei com medo, Senhor. Sei que o Senhor é muito rigoroso. Eu fiquei com medo. Aí eu fui e enterrei o talento. Ele disse assim: servo mau e negligente. Até o que você tem, você vai perder. Deus, você está buscando a Deus, você está orando a Deus, Ele vai trazer provisão, Ele vai fazer acontecer milagres, mas Ele vai colocar diante de você também oportunidade. Apareceu oportunidade, não fica com medo, não. Não seja tímido na sua fé, não seja covarde na tua fé. Agarra. Se Deus está colocando a oportunidade diante de você, é porque Ele sabe que você pode. Deus não vai te dar nada que você não possa. Aquele que tinha capacidade para 5, Deus deu 5. O que a capacidade era só para 2, Deus falou: isso aqui é para 2. Não adianta eu dar 5 para quem tem capacidade de 2. Não adianta eu dar 2 para quem só tem capacidade para 1. Aquilo que Deus colocar na tua mão que você pode. Mas você precisa crer. Você vai orar, Deus vai colocar a oportunidade. Agarra a oportunidade. Vai com toda a tua força, porque aí está a tua bênção. Amém? Glória a Deus. Depois você leia Hebreus 10, 38, que vai dizer assim, hein, Jaqueline? O meu justo viverá pela fé, mas aquele que voltar para trás, aquele que retroceder, eu não me agrado dele. Então não seja daqueles que volta para trás com medo, se esconde. Deus colocou a oportunidade, agarra, vai com toda a sua fé. Amém? O último ensinamento dessa palavra do cego: livre-se do que o impede. Ou seja, tira da tua vida tudo aquilo que atrapalha a tua vida com quem? Com Deus. Ao ser chamado por Jesus, ele lançou a sua capa e saltou. Um ato simbólico de deixar para trás tudo que o impedia. Tudo aquilo que você vê que está atrapalhando a tua vida com Deus, tira fora. Às vezes, é um hábito seu. Isso está atrapalhando. Não, meu Deus, eu não quero mais isso aqui, não. Vou tirar isso da minha vida. Às vezes, são coisas, são pessoas. O que mais acontece são pessoas que o inimigo coloca na vida do crente e usa aquelas pessoas para tirar a pessoa da presença de Deus. É aquela pessoa que não acrescenta nada na tua vida. É aquela pessoa que, todas as vezes que ela vem falar com você, ela quer jogar um veneninho no teu coração.
botar dúvida no teu coração. É aquela pessoa que está sempre te oferecendo coisas que não tem nada a ver com Deus. Para o bem da tua fé. Para o bem da tua fé. Tira, joga fora isso aqui não. Isso aqui está me atrapalhando. Isso aqui é peso. É tropeço. Hã? Você imagina aí na tua casa. Hã? Imagina essa cena aí na tua casa. Tem um objeto que está no meio do caminho e que quase todo dia você tropeça nesse objeto. Um dia você bate com a canela, dói a beça. O outro dia você dá um trupicão e cai. O outro dia você bate com o dedo mindinho, sabe o dedinho do cantinho do pé, aquele quando vira assim, que dói a beça? Não está te fazendo tropeçar. Você vai deixar ali? Hã? Você já bateu com a canela, depois você deu um trupicão e caiu com a cara no chão, a outra você virou o dedinho. Está ali te atrapalhando, é tropeço. O que você vai fazer? Você vai tirar aquilo do caminho. Não, isso aqui está me atrapalhando, vou tirar isso do caminho. Assim também é em relação à nossa vida espiritual. Aquilo que está atrapalhando, tira. Tira. É preciso se livrar de tudo que possa impedir seu progresso espiritual e sua cura, como peso espiritual e bagagens desnecessárias. Tire da sua vida tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Abre a tua Bíblia para a gente terminar. Mateus 5:29. Mateus 5:29. Abre a sua Bíblia, por favor. Aí. Mateus 5:29. Esse último ensinamento. Tira da tua vida aquilo que está atrapalhando o teu relacionamento, a tua comunhão com quem? Com Deus. Mateus 5:29. 29. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Olha o que Jesus disse. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo disse. Deixa eu compartilhar aqui. Mateus 5:29. Jesus disse assim, ó. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado aonde? No inferno. Logicamente, não é para ninguém tirar o olho, não. Jesus estava dizendo o seguinte: aquilo que está atrapalhando a tua vida com Deus, tira da tua vida. Ah, mas a fulana é muito minha amiga. Pô, mas a fulana está sendo usada pelo diabo para tirar você do caminho. Ah, mas o fulano é muito bacana comigo, mas o fulano está sempre colocando dúvida no teu coração. Todas as vezes que você vai conversar com o fulano, quando tu vai embora, tu tá mal. Tu tá mal, puxa vida, tu sai com dúvida, tu sai pesado, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Tem pessoa que você conversa com ela, te faz um bem danado, pô, te abençoa. Mas tem pessoa que toda vez que aquela pessoa se aproxima, quando você vai embora ou quando ela vai embora, tu fica mal. Então, é um sinal de que não te faz bem o que ela fala. Então, a melhor coisa é cortar. Bom dia, fulano, boa tarde, Deus abençoe. Mas não tem conversa, porque você sabe que aquela pessoa, ela está sempre sendo usada pelo diabo para matar a tua fé. Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança fora de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o corpo lançado aonde? No inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança fora de ti. Pois te convém que se perca um dos membros e não vá todo o teu corpo para onde? Para o inferno. Ou seja, tira da tua vida aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu essa palavra, esse ensinamento de hoje? 5 lições. Eu preciso perseverar. Seja perseverante. Peça a Deus, meu Pai, eu quero ser perseverante. Eu quero perseverar na minha fé. Segundo ensinamento, não se preocupa em agradar
os outros. Isso não quer dizer que você vai ser sem educação, não. Não é isso não, gente. Aqui está dizendo que eu tenho que agradar quem? A Deus. O que o fulano está pensando, o que o fulano está achando, eu não posso fazer nada, eu não posso mandar na cabeça de fulano. Mas eu me preocupo no que Deus está pensando a meu respeito. Não se importe com a opinião alheia. Se importe em agradar quem? A Deus. Peça com clareza de fé. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando, vai glorificar a Deus? Então vai com toda a tua fé, Ele vai te dar vitória. Amém? Haja com fé. Deus vai colocar diante de você o quê? Oportunidade. E se Ele está colocando a oportunidade é porque Ele sabe que você pode. E por último, tira da tua vida tudo aquilo que está atrapalhando. Tudo aquilo que está fazendo você tropeçar. Tudo aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Eu quero fazer uma oração, pedir o Espírito Santo para que essa palavra fique no teu coração. Guarda isso. Se você quiser depois desse estudo, me peça lá no WhatsApp. Bispo, manda para mim o estudo e eu vou mandar para você. Aí você vai, baixa aí, salva aí no teu celular e depois você medita com mais calma. Você vai ver que Deus vai falar muito mais no teu coração. Amém? Eu quero fazer uma oração para que essa palavra fique gravada no teu coração. Depois nós vamos para a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Espírito Santo, que essa palavra, que esse ensinamento dessa noite, meu Pai, fique no nosso coração, não apenas para acúmulo de conhecimento, mas para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. A perseverança, meu Pai. Sejamos todos perseverantes, meu Deus. Que a gente tenha a preocupação, meu Pai, de agradar o Senhor, não a homens. Que tudo aquilo que a gente está buscando, meu Pai, seja para que o Teu nome seja glorificado. Que a gente seja, meu Pai, ousado na fé. Porque, meu Deus, o Senhor trabalha colocando as oportunidades. E somente aqueles que aproveitam as oportunidades é que vencem, meu Pai. Quantas pessoas que hoje estão se lamentando porque deixaram passar uma oportunidade. Aí a pessoa hoje está dizendo, se eu tivesse, se eu tivesse, não existe. Então, meu Pai, que a gente tenha a ousadia, a intrepidez, para que, quando o Senhor colocar as oportunidades, a gente agarre com toda a força. Que a gente, meu Pai, venha ter o discernimento espiritual e manter na nossa vida aquilo que nos faz bem, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz evoluir, crescer espiritualmente. E tudo aquilo, meu Pai, que é pedra de tropeço, tudo aquilo que corta a nossa comunhão, que nos atrapalha, que é peso espiritual, que traz dúvidas, que a gente venha tirar da nossa vida. Pai, que essa palavra, Senhor, fique gravada no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agora participar da Santa Ceia. Você que tem aí o pão e o suco da uva, deixa aí próximo, porque nós vamos agora nos preparar para o momento da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor,
ela é a cerimônia mais importante da igreja do nosso Senhor Jesus. Quando nós participamos da Santa Ceia, fisicamente nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O corpo de Cristo, que é representado pelo pão, e o sangue do Senhor Jesus representado pelo cálice. No corpo de Cristo está a saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele tomou sobre si todas as nossas dores e doenças e enfermidades. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, no corpo de Cristo está a saúde para o nosso corpo. Amém? No sangue do Senhor Jesus Cristo, representado pelo suco da uva, está a nossa vitória espiritual. Porque pelo sangue de Jesus nós fomos e somos lavados de todo pecado. Então a Santa Ceia, ela abençoa o meu corpo e o meu espírito. Bispo Marcos, quem pode participar da Santa Ceia? Deve participar da Santa Ceia todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus de verdade. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus nessa noite. Eu posso participar da Santa Ceia, bispo? Se a sua entrega é verdadeira, só você sabe. Se a sua entrega é verdadeira, participe da Santa Ceia. Bispo, eu estou participando aqui do culto, mas eu não entreguei ainda a minha vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu aconselho você a que não participe da Santa Ceia. Mas aconselho também que você procure imediatamente se voltar para Cristo. Porque o que está em risco, o que está em jogo aqui, não é uma bênção, não. É a salvação da sua alma. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós sabemos que todos nós estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui para a eternidade. Todos nós estamos aqui de passagem. O problema não é morrer. O problema é morrer sem Cristo. Então procure consertar imediatamente com Deus. Porque é a sua alma que está em risco. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e cada um coma do pão e beba do cálice. Eu vou colocar aqui o louvor da Santa Ceia, e você vai aproveitar esse momento do louvor. Se tem alguma coisa na tua vida que precisa ajustar com Deus, você vai aproveitar esse momento e falar: Senhor, me perdoa por isso, Pai, eu quero agradar ao Senhor. Para que essa Santa Ceia seja bênção na tua vida, no nome de Jesus, e não mal, e não uma maldição no nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar agora para a Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou, O manjar que nos comprou, um manjar que nos comprou, e agora nos e convida, agora nos convida a a cear cear com celestial maná, com celestial maná, que de graça que de graça Deus te dá. vem faminto tua Vem alma, faminto
tua alma. Saciar A igreja agora, vem cear. vem cear, O mestre chama, vem cear. mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes Aproveita esse momento saciar. para consertar a tua vida com Deus aí na tua casa. Poucos pães multiplicou, Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. vem cear. Eis discípulos a voltar, Sem os peixes apanhar, sem os peixes apanhar. mas Jesus os manda. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, é Jesus que os convida a ceia vir. Louve a Deus aí na tua casa agora. O mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. água em vinho transformou. Vem faminto, vem faminto a Jesus, vem. Vem cear. Quem sedento se achar, Vem a Cristo sem tardar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele pois dá. o vinho Sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, e também Dá dá vida ao ao pão que nos traz consolação. que nos traz consolação. Eis que tudo preparado, Eis que tudo preparado já está. Canta agora, louve agora. O mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje Tu te podes. saciar. Poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. água em vinho transformou. Vem faminto, vem faminto a Jesus. Vem cear. Breve Cristo vai descer Breve Cristo vai descer e a noiva e a receber noiva receber seu lugar ao lado do Senhor seu Jesus, lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, Quem a fome suportou e a sede já e a passou. sede já passou. Lá no céu irá Lá no cear, céu irá cear em santa luz. Canta, povo de Deus. vem cear. O mestre chama, vem vem. cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu Tu te te pode podes. saciar. Os pães multiplicou, Poucos pães multiplicou, água em vinho água em transformou. vinho transformou. Vem Vem faminto faminto a Jesus, vem. vem cear. Poucos pães multiplicou, Água em vinho água transformou. em vinho
transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Você que tem o pão, levanta o pão para Deus agora. Apresenta o pão para os céus. Feche os seus olhos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meu Deus e meu Pai, consagre esse pão, Senhor. Que não seja mais um simples pão fermentado, mas que seja o teu corpo, a tua carne, Senhor. E que ao comermos, meu Deus, sejamos curados, estejamos livres de todas as enfermidades. Ore assim comigo, igreja. Senhor Jesus, no teu corpo eu recebo saúde para o meu corpo, em nome de Jesus. Toma do pão agora, toma do corpo de Cristo. Receba saúde. Receba saúde no teu corpo. Seja curada, seja curado de todas as doenças, de todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Se você tem o cálice agora, apresenta para Deus o cálice. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciai morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Pai, consagra o cálice, Senhor. Que não seja mais um simples suco de uva, mas que seja o sangue do Calvário, o sangue do Senhor, Pai. E que ao bebermos, sejamos lavados, purificados e renovados. Ore assim comigo, igreja. Senhor Jesus, no teu sangue eu renovo o meu pacto, a minha aliança com o Senhor, de amor, de fé e de fidelidade. Em nome de Jesus. A igreja, beba do sangue de Cristo. Bebam todos do cálice. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pelo privilégio, meu Pai, da Santa Ceia. Pelo privilégio, meu Pai, de nos assentarmos à mesa com o Senhor e comer do pão e beber do cálice. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. E os que creem, digam que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado
Magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela bênção da Santa Ceia. Obrigado pela bênção da Santa Comunhão, meu Deus. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou fazer a oração pela sua vida financeira. Termina o culto e você vai descansar abençoado, abençoada no nome de Jesus. Eu quero orar agora por todos os dizimistas desse ministério. Eu quero orar pelos ofertantes. Amém? Por você que tem nos ajudado a levar a palavra, que tem nos ajudado com seus dízimos e com as suas ofertas. Eu quero orar agora pelo seu trabalho, para que Deus te abençoe, para que não te falte, para que não te falte, para que você tenha o melhor para você, para sua família, e para que você seja uma grande coluna dessa obra no nome de Jesus. Amém? Quero orar também por você que está no propósito da Arca da Aliança. Nós entramos no segundo mês dos 3 meses de oração e ato profético. Nós estamos orando e profetizando todos os dias que esse mês de novembro e esse mês de dezembro não vai passar em branco na tua vida, não vai. Vão ser meses abençoados de saúde, de paz e de prosperidade. Eu quero orar por você que já está no propósito. E se você não está no propósito, diz assim: bispo, eu quero entrar no propósito da arca. Como é que eu faço? Se você crê, se Deus toca o teu coração, você é um dizimista da obra de Deus, você quer se tornar um dizimista da obra a partir de hoje, você vai participar do propósito devolvendo o seu dízimo. De tudo que Deus te der a partir de hoje, primeira coisa, você vai separar o teu dízimo, você vai separar a sua fidelidade e você vai abençoar esse ministério, você vai devolver o seu dízimo nesse ministério. Você vai nos ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai nos ajudar a levar a palavra. Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar o seu dízimo, você vai pegar o comprovante, você vai mandar para mim no WhatsApp. Nós vamos imprimir o seu comprovante, nós vamos colocar dentro dessa arca. E todos os dias, até o dia 31 de dezembro, nós vamos colocar as mãos na arca, orar e profetizar. Meu Pai, sobre a vida dessa pessoa que crê, abençoa, meu Pai, com saúde, com paz e com prosperidade. Amém? Se Deus toca o teu coração para você fazer com o dízimo, você vai fazer com o dízimo. Bispo, Deus colocou no meu coração e eu quero participar semeando uma oferta. Você deve fazer não o que você quer, mas o que Deus colocou no teu coração. Se Deus colocou no teu coração para você participar com o dízimo, você vai fazer com o dízimo. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, então você vai participar semeando uma oferta. Nesse mês de novembro, você vai semear uma oferta de R$30, representando os dias desse mês de novembro. E depois nós vamos fazer dezembro. Quando você enviar a sua semente, a sua oferta, igual o dizimista, você vai mandar o comprovante, eu vou imprimir, colocar na arca, e até 31 de dezembro nós vamos estar orando e profetizando bênção de saúde, de paz e de prosperidade sobre a tua vida. Amém? Deixa eu orar pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. Aí na tua casa, você vai pedir a Deus a bênção para a tua vida financeira. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida financeira, Pai, de todas as pessoas aqui nessa noite, nesse culto online, de todas as pessoas aqui nessa sala de oração. Pai, estende a tua mão forte e poderosa, Senhor. Toca no trabalho, toca nos caminhos, nos projetos, na vida financeira dessa pessoa, Pai. Toca no dinheiro dela. Repreende, meu Deus, todo espírito de escassez,
todo espírito de miséria, todo espírito de derrota, que saia em nome de Jesus. E que a bênção, meu Pai, da provisão, que a bênção da prosperidade e da multiplicação venha sobre ela. Pai, eu oro por cada dizimista, aqueles, meu Pai, que o Senhor tem levantado e que eles têm nos ajudado, meu Pai, a seguir com esse trabalho que não é meu, mas do Senhor, de levar a Tua palavra, de ganhar almas. Meu Deus, abençoa cada dizimista, abençoa cada ofertante desse ministério. Não deixa faltar nada para eles, Senhor. Não deixa. Abre as janelas dos céus, conforme a Tua palavra. E derrama, meu Deus, bênçãos sem medida, para que eles tenham o melhor para eles. Para que eles possam, meu Pai, oferecer o melhor para as suas famílias. E para que eles sejam, meu Pai, colunas, grandes colunas desta obra, meu Pai. Eu peço a bênção para cada dizimista e para cada ofertante. Estendo, meu Deus, a minha mão para a Arca da Aliança. Aqui na Arca, meu Deus, tem pedidos de oração daqueles que já estão no propósito. Tem os nomes daqueles que já estão nessa fé. Pai, eu profetizo sobre a vida deles, que esse mês de novembro e de dezembro sejam os mais abençoados, meu Pai. Seja de saúde, de paz e de prosperidade. Eu declaro a bênção, meu Pai, sobre a vida de todos eles. E eu agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. A bênção de Deus está na tua vida financeira. Vou colocar para você aqui na tela o Pix da igreja. Se você, nessa noite, deseja fazer a sua oferta, deseja semear nessa obra, você vai estar enviando a sua oferta de fé de qualquer valor. Bispo, eu já quero enviar o meu propósito nessa noite. Bispo, eu estou aqui com o meu dízimo, eu quero devolver o meu dízimo nessa noite. Se você tem para fazer hoje, faça hoje, ou então faça quando você tiver. Amém? Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a tua oferta, você vai entrar nesse número de celular, que também é o WhatsApp, você vai mandar o comprovante do dízimo, você vai mandar o comprovante da oferta. Amém? Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Se você não tem Pix, você vai fazer um depósito nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o depósito, quando você fizer o Pix, não deixa de mandar o comprovante para que a gente possa imprimir e colocar na arca. E está orando e profetizando sobre a tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final agora, são 9h30. Termino o culto desse domingo e você vai descansar. Amanhã, segunda-feira, 6h da manhã em ponto, eu começo uma semana de oração. E Deus colocou no meu coração para me fazer 7 dias de oração para Deus abrir portas. Você que diz assim, bispo, eu estou precisando que Deus abra portas. Não deixa de orar comigo amanhã, no propósito da corrente diária de oração. 8h da noite, sala de oração amanhã, segunda-feira. E segunda-feira é pela vida financeira. Quem aqui está precisando prosperar? Bispo, eu estou precisando prosperar. Bispo, eu estou desempregado, eu estou com familiar desempregado. Bispo, a minha vida financeira está travada, está trancada, eu quero bênção financeira. Amanhã, vem para a sala de oração, 8 da noite. Eu vou estar entregando a palavra voltada só para a vida financeira, para você aprender na palavra como prosperar. E nós vamos orar forte e em ato profético declarar, profetizar, que nessa semana Deus abra a porta de prosperidade, abra a porta de crescimento financeiro sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, eu termino, e você vai descansar, abençoado, abençoada no nome de Jesus. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Pai, e nós agradecemos ao Senhor por esse culto de domingo, por essa sala de oração da família
e do fortalecimento espiritual. Obrigado pelas bênçãos para a família. Obrigado pelo ensinamento dessa noite. Obrigado, meu Pai, pela santa ceia. Obrigado por todas as bênçãos derramadas. Eu agradeço ao Senhor pela vida de todo o povo nessa noite. Eles vão sair agora, Pai, aqui da sala, aqui do culto. Guarda a vida deles, Senhor, guarda a casa deles. Dá para todos eles uma noite de sono abençoada. Que essa semana que está começando seja de bênçãos, seja de grandes milagres, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite de sono abençoada. Que essa semana que está começando seja de bênçãos e de milagres sobre a tua vida. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.